Primeira vez que eu ouvi falar de você, cara, eu li acho que num fanzine, provavelmente, que você estava substituindo André Biginzoli no Metamorfose. Nossa, 1900 o quê? 86? faz tempo. É o Alguma começo, coisa assim? é o começo da minha carreira como músico, né? Era baixista e eu gostava de heavy metal e eu tinha 14, 13 anos e aí eu fui chamado para essa banda, que era uma banda que, assim, não tinha... se você olhar macro, não tinha reconhecimento nenhum, mas dentro do meio do metal do Brasil era uma super banda. Cara, tinha o Caverna, né? Que era um lugar de shows ali perto do Canecão, que a galera ia todo mundo pra lá. E aquilo era, acho que, um micro-universo ali que, Sim. cara, que funcionava, fervilhava ali. Funcionava, a banda tinha disco e tal, então era pra mim como entrar numa banda assim, tipo Van Halen, assim. Eu era um garoto de 13 anos. Eu entrei, aí já teve uma turnê no Nordeste, uns 2 shows de Natal, uma roubada de ônibus, cara. 40 horas de ônibus. Mas você estava se sentindo o popstar, né? Sentindo o popstar, né? Sentindo, pô, as coisas estão acontecendo. É muito, muito divertido. Foi uma época divertida. Foi divertido. A gente se conheceu, acho que logo depois, sei lá, um ano, 2 anos depois, provavelmente. Sim. Né? Você tocava guitarra já. Eu tocava guitarra. Eu era um pouquinho... Eu só acho que 1 ano mais novo que você. Mas você já era caçula da galera, né? A galera era um pouquinho mais velha. Sim. Então eu era o caçula do caçula. Porque quando você tem 17, 15 anos, 3 anos é muita diferença, né? Então, assim, os caras já estavam na faculdade e eu estava no colégio. Era tipo isso. Então, faculdade não, aquilo que chamava de segundo grau, que eu nem sei como é que é hoje aí. E aí a gente se conheceu nesse meio da música aí, era uma garotada que estava meio que muito sem foco, brincando de música, né? E a música, ela veio de casa? Você tinha... Eu não tinha tanto, eu não tinha pais artistas como você tinha o seu pai artista. A minha mãe trabalhou um pouco no meio da música como produtora, assim, ela fez revistas, ela trabalhou no Canecão, ela chegou a ser empresária durante o tempo do Roberto Carlos, era ligada ao meio. E eu ia muito no Canecão, assim, eu via muito show, assim, quando era moleque de 12 anos, 13 anos, 11, eu entrava lá e ficava vendo os grandes nomes da MPB, Caetano, Maria Bethânia, Simone na época. Eu via esses shows assim, muito de perto, via os ensaios, via os músicos. Eu acho que isso teve uma influência, mais do que dentro de casa. Como, né, a maioria dos meus parceiros na música que já vem com pai e mãe, meu pai era piloto de avião, minha mãe era dona de casa até se meter no meio da música. Entendi. Mas de qualquer maneira, assim, porque geralmente quando a galera vai pro heavy metal, é uma coisa meio sem olhar para os lados, né? Você já tinha uma percepção dos outros estilos musicais? Quando você ia nesses shows do Canecão, aquilo ali te encantava de alguma forma? Sim. Eu me encantava, assim, a coisa acho que os instrumentos, a coisa... de ver aqueles instrumentos, os músicos eram sempre divertidos, era um garoto ruivo, ele brincava muito com eles, e eu vi uns shows que eram incríveis, assim, que era assim, Maria Bethânia, aquela coisa da Maria Bethânia no palco, já garoto eu ficava, nossa, porque ela é uma potência no palco, até hoje você vê a Maria Bethânia, eu fico muito impressionado, assim, o carisma. E eu ia no camarim, eu conhecia esses caras, o Caetano, o Roberto Carlos, eu era uma criança, assim, então esse mundo mexeu. Teve uma influência, com certeza. Até mais tarde, quando a minha mãe era empresária, eu fui visitar, teve uma influência também no meu estilo eu falei, não, músico eu não quero ser, eu quero fazer o meu trabalho, eu não quero acompanhar alguém, quero acompanhar ter um uma coisa artista, autoral. porque eu vi uns caras assim de, sei lá, 60 anos, né? Ralando, né? Dividindo quarto, ralando, então aquela coisa do popstar americano que eu imaginava, Van Halen. Não era bem isso, né? Eu via que aquele caminho não era, então eu falei, cara, eu vou fazer o meu caminho, que não é esse. Né? Dentro da música eu fui achando o meu espaço, assim. E vem cá, teve uma hora que você foi para os Estados Unidos, né? Jovem pra caramba, você devia ter o quê? 18 anos? 17, né? Menor de idade. Cara, e isso foram quantos anos lá que você ficou? 5,5, 6. Mas foi ali teve várias viradas de chavinha, não teve não? Sim, porque eu lembro quando você voltou, tinha rolado uma mudança. Uma né? mudança. Enfim, eu tava morando lá quando você chegou, eu sei como você chegou, eu voltei bem antes. Sim. Quando você chegou de volta ao Brasil, era uma outra pessoa, assim. Sem dúvida. Eu acho assim, eu sempre recomendo quando meus amigos perguntam, mando o filho para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Eu acho uma experiência
assim, fundamental, assim, em termos de crescimento como pessoa mesmo. Vamos falar de outra coisa também, né, Plínio? Não tinha internet, né? Não tinha internet. A gente tá falando de 89, 90. Assim, quando a gente chegou lá, sim. Realmente é abrir o horizonte. Abrir o horizonte. Eu acho que a primeira coisa que bateu para mim foi assim, no Brasil eu estava com uma certa vida de classe média, com um certo conforto, mas eu tinha meus pais não eram ricos, não eram herdeiros, eu tinha um alerta que eu falei, vou ter que fazer meu caminho aqui, e na música esses amigos nossos, tirando a gente, começaram a seguir a carreira dos pais, abandonar, fiquei meio assim, esse não é o caminho, eu estava distante da música aqui. Como você já estava até mais próximo, você tocou com o Leone, eu lembro, aí você falou, nossa, o cara tá tocando com o Leone, que era um popstar na época. E aí eu fui para os Estados Unidos, assim, aí eu escolhi um emprego, né, porque eu também tinha uma grana limitada, assim, para ficar, não fui com a grana para ficar assim, eu vendi meu carro, que eu tinha, assim, eu tinha uma vida confortável de classe média, tranquei a faculdade, falei, olha, com esse dinheiro aqui é meu dinheiro. E esse dinheiro me deu, assim, para ficar alguns meses, eu logo consegui um trabalho. Quando eu consegui um trabalho, meu primeiro emprego com 17 anos, que era para entregar envelopes e coisas, falei, opa, ok, de fome eu não vou morrer mais, assim, tipo, já vou me virar. Eu tocava de noite e tal, e assim, essas experiências eu lembro claramente, assim, sei lá, do nervosismo de você estar trabalhando num outro país, assim, seu primeiro emprego, e tipo, uma língua que eu falava, mas eu não era fluente, não era minha língua, e era um subemprego. Aí depois trabalhei em restaurante, aquela história que todo mundo fez, assim, que morou fora. Mas a experiência musical também, né? Você começa a viver uma velocidade. Los Angeles, né? Naquela época era a meca né? Da música rock alternativo. Depois foi mudando, né? Metal, depois virou um farofa, que virou um rock mais alternativo. Na época que a gente estava lá, logo depois foi a época que veio o Nirvana, que deu aquela balançada no pop, tipo... Tudo mudou a partir daquele momento, sim. E aí eu me identifiquei com aquilo, eu falei, esses caras são legais, caras vão de camisetas. Eu lembro de uma saturação, quando a gente chegou lá, ainda estava nesse momento do farofa. Isso. E eu lembro que a gente pegava fanzines, que a gente encontrava em qualquer restaurante e tal, você virava as páginas dos fanzines e todo mundo tinha a mesma cara. Aqueles cabelos. Aqueles cabelos montados, os lenços amarrados, e não sei o que, a galera meio Poison, que tinha uma coisa meio glam. Exatamente. Falei, cara, brother, isso aqui não... Tem que estourar essa bolha, em algum momento isso vai acabar. Exatamente. E cara, aí veio realmente o grunge meio que chutando tudo isso nos canteiros. Exatamente, né? Era o anti... Era um anti isso, era a na reação. verdade, o Guns N' Roses veio primeiro. É verdade, tem essa transição ali. O Guns N' Roses já veio com uma sujeira, mas aí veio o Nirvana, que é mais ainda, que trouxe... Que é um punk, na verdade. Nirvana seria o equivalente ao punk. Lá atrás, Então, assim, eu vivi tudo isso muito, muito de perto, assim, eu tocava... Toda semana eu tinha banda, eu fazia audições, lá tinha aquelas... Depois que você foi embora, eu lia que tinha umas revistas, né? Também não tinha internet. Revistas, aí tinha assim, procuramos baixista para banda de rock, não sei o que. Aí você ia num estúdio e ficava uma fila de baixistas, você tocava com a banda. Aí eu fiz isso muito, assim, toquei com milhares de bandas. Isso é uma experiência que provavelmente mudou pro resto da vida, assim. E aí na volta, cara, aí você veio com uma coisa mega autoral. Eu me lembro que você trouxe um estúdiozinho, ainda não tinha o computador. Não tinha. Então era um porte estúdio. Exato. E aí você já veio com algumas bases. Eu me lembro que você já tinha um trabalho autoral, que você trazia um pouco do Beastie Boys, queria misturar rock com rap ali, já tinha uma coisa nessa onda pesada. E você tocou uma reta ali de um período considerável ali de um trabalho autoral com você de frontman, né? Você cantando e produzindo essas paradas, né? Exato. Na verdade, quando eu voltei, eu queria ser produtor. Eu já tinha aberto essa janela, assim, de falar, essa coisa de produzir é interessante. Uma coisa legal. Apesar de ser muito novo ainda também, né? Mas eu já estava aprendendo a mexer. Falei, cara, essa coisa de produzir o artista, é interessante, porque eu não fico fechado só num trabalho, eu posso trocar informação e essa coisa eu gostava muito. Essas parcerias. Essas parcerias, em vez de tocar um instrumento, quando eu toquei baixo, né, durante muito tempo, eu falei, olha,
isso está me Limitando. restringindo. Exatamente, eu estou limitado aqui. Por mais que eu estude a vida toda, eu vou tocar bem. Eu estudei bastante baixo, né? Naquela época a gente estudava pra caramba. Mas, porra, aí vai ter o Jaco, vai ter... Vai ter sempre um cara melhor. Vai ter sempre um cara melhor tocando pra cacete, que vai ficar mais... Eu falei, isso eu não quero. Aí eu comecei a produzir, aprender um pouco de outros instrumentos, guitarra e tal. E quando eu voltei, realmente eu voltei já com um trabalho autoral. Que você tocou, milhões de amigos tocaram, a parede, um trabalho que teve um certo reconhecimento, assim, e era um trabalho realmente... eu acho que o fato de ter passado tanto tempo lá fora, quando eu cheguei, eu estava numa velocidade... Sim. Que é verdade. as pessoas falaram, caraca, o cara tá com um negócio Você diferente. conseguiu agregar uma galera exatamente por isso, talvez. Você talvez. Você chegou já meio que um degrau acima, de uma certa maneira. Uma informação que as pessoas não tinham aqui, sampler e tal, assim. E foi um momento de transição mesmo, né? Sim. Do sampler, teve uma mudança muito grande, dos loops e tal. Exatamente. Eu vim dominando uma coisa que vinha... Tava chegando. Era uma onda que tava mesmo chegando. lá fora não era tão... E aqui era... Então eu comecei a produzir mesmo, porque aí Tom Capone me chamou, falou, pô, esse cara é o cara que tá fazendo eu tava fazendo umas coisas diferentes, né? Tom Capone, que era um produtor, que depois foi diretor artístico também. Exatamente, da Warner, da Warner, Eu me lembro desse momento, que ele começou a te passar algumas produções. Exatamente. Aí eu tinha uma super banda, que era uma banda com 8 pessoas. Teve um sucesso, teve a música da Eliane Galileu, aquela brincadeira. Só que eu também senti, eu falei, pô, tô chegando num momento aqui que tá... Pra onde que eu vou com esse negócio? Eu não estourei tanto, vou ficar batendo na porta. Aí começaram a me chamar para produzir, eu falei, olha, legal, produzir me interessa. Essa galera... Primeiro que virou um trabalho, podia ganhar grana com aquilo. Eu falei, caramba, as pessoas estão me contratando para fazer um negócio que eu faria de graça, que eu faço de graça no meu, na verdade. E aí eu fiz os discos da Katia Bronson, o Tom me chamou e eu fiz um monte de disco. Aí eu entrei num Você fez Lenine, então você ganhou fiz um Lenine, Grammy, né? Ganhei um Grammy com Lenine, no começo da carreira, assim. Na verdade, o Tom estava produzindo, me chamou, eu produzi várias faixas e o disco ganhou esse Grammy. E foi maravilhoso, porque, não pelo Grammy, mas o ritmo de trabalho que a gente tinha era muito legal. Era o disco do Lenine, o disco do Raimundo. Eram 4 discos rolando ao mesmo tempo, uma época com muita efervescência na música brasileira. E eu estava no topo na crista da onda, estava no topo dessa bagunça. E foi maravilhoso. Eu fiz mais de 50 discos, eu fiz disco pra caramba e essa parte da carreira foi muito legal. E também outra coisa que eu vi que o mercado começou a... Sim. Né? Napster, gravadoras, CD, acabou de vender pirataria. Aquele negócio que eu vivi da gravadora ter... Cada gravadora ter 100 artistas brasileiros e apostar em um monte de coisa. Aí ela tinha o rap, ela apostava em mais... 8 bandas novas, muita banda nova, Pavilhão 9, X, coisas assim que eu gostava, eu tive chance de produzir porque a gravadora apostava. Depois dessa derrocada da indústria fonográfica, eu fiquei assim, falando, cara, que saco, porque é uma indústria assim, que até hoje fica, eles lançam a Anitta estoura, aí todas as gravadoras ficam buscando clones da Anitta. Sim. E a coisa nova fica muito sem espaço, né? E isso não me interessou, realmente não me interessava. Além do business ter morrido como um todo, a parte criativa sem... por isso que eu sou um defensor dessa coisa, é importante você ter a chance de arriscar na arte, né? E isso trabalha junto com você ter um pouco de verba para poder fazer isso, porque senão você limita. E as gravadoras ficaram sem e ficavam cada vez mais conservadoras, cada vez mais conservadoras. E eu produzi muito artista, tipo Thier, que aí quando uma música entrava numa novela assim e a música fazia sucesso, pô, a gravadora queria 10 iguais. Você trazia, ela mesma, a artista trazia outra coisa, não colava. Então, assim, é um meio que ainda sofre muito.
E aí vem a adaptação, né? Mais uma vez, né? E aí o caminho que você encontrou foi das trilhas, né? Isso. E na verdade eu acho que eu perdi esse momento. A gente não estava convivendo muito nesse período. Não. E acho que esse momento da transição foi com o quê? Foi com o Selton ou não? Foi. Em 2000, na verdade eu tinha feito uma experiência com o Pedro Luiz, dessa turma toda da música que eu... Sim. Pedro Luiz, Fernando Abreu e tal, que eu trabalhei com todos ali da época. O Pedro Luiz me chamou para fazer um filme da Alice de Andrade, o Diaba 4, que é a estreia da Maria Flor. Lembro. Que é um filme que não foi bem, é um filme que não aconteceu, mas eu adorei aquela experiência, porque ali eu vi a liberdade que eu... Poderia ter nesse caminho. De fazer música de 10 minutos, de pirar em timbres, em sons, o que eu sempre gostei na música, eu falei, olha, e eu sempre fui cinéfilo, a gente sempre foi muito ligado em cinema e música, então uniu as duas paixões. Quando o Selton me chamou, o Selton é uma relação antiga, ele já curtia o meu trabalho da banda, e ele fez a primeira peça dele, que foi o Zastrose. Ele me chamou para fazer a trilha, eu fiz a trilha, foi super legal essa peça. Quando ele me chamou, fez o primeiro longa dele, foi Feliz Natal, isso em 2008, há 10 anos atrás. Aí ele me chamou para fazer a trilha e aí eu fui aprender a fazer... Não sabia, estudei pra cacete, eu comecei a ler os livros, falei, cara, como é que faz isso? Porque como é que sinca? Eu não sabia a parte técnica também? A parte técnica eu não tinha a mínima noção. Assim, como é que eu recebi o filme, aí eu descobri que vinham os filmes em rolos, que eu podia fazer o tema, aí eu comecei a fazer o tema e eu me dediquei muito a essa trilha, e a trilha, assim, eu dei a sorte do Selton gostar do meu trabalho, então o filme teve um holofote que um diretor iniciante talvez não tivesse. E você foi nesse bonde também, uma primeira trilha que tinha uma visibilidade mais do que esperado para uma primeira trilha, de repente. Exatamente, eu ganhei um monte de prêmio. Eu ganhei, assim, tipo, uns 4 prêmios de melhor trilha nesse primeiro longa. Porque o do Pedro Luiz eu não conto que ele que assinava. Esse primeiro longa eu falei, cara... E aí esses prêmios me trouxeram outros convites. E tinha uma cena que era uma cena de 12 minutos que eu tinha que compor uma música. O filme tinha uns desafios, assim. É um filme que eu gosto muito. E me gerou muitos trabalhos, convites, assim. Eu fui fazendo umas coisas, assim, de todos os tipos de filme. E depois, quando ele me chamou de novo, o Selton me chamou de novo para fazer o Palhaço, que aí foi onde eu fiz uma trilha que talvez me colocou num lugar interessante no cinema, assim, muita gente curtiu, porque era um filme que tinha esse espaço, né? Ele tinha uma coisa assim... Um filme que respirava, né? Então... Respirava, e eu estava fazendo um disco de um cara de São Paulo chamado Renato Godard, que era uma coisa meio... por acaso as experiências que eu tive como produtor me trouxeram para esse lugar de cinema com uma linguagem assim versátil, mais versátil, assim. Eu não era um cara que tocava bem piano, não sei, o cara que sabia trabalhar com vários tipos de músicas diferentes. E eu estava fazendo um disco muito parecido, o Selton, eu mostrei para o Selton, falou, cara, é esse o caminho, a gente achou um caminho legal. Era um filme de circo, né, brasileiro, só que é um circo que não era um circo rico, era um circo no interior do Brasil, né? E aí a gente buscou essa música que é meio que mistura leste europeu com uma coisa brasileira, e ficou muito interessante, assim. E aí foi uma trilha que abriu portas para mim. Depois eu fiz um monte de filme, assim. Depois fui chamado para fazer os filmes grandes de blockbusters aqui do Brasil, assim, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, quando você vem dessa parte de produção e tal, assim, eu imagino que eventualmente você entrou em contato com arranjos de cordas, coisas desse tipo, que saem um pouquinho do feijão com arroz da origem, né? Que é o rock, que são as guitarras, baixo, bateria, programações, que já vem do hip hop e tal, não sei o quê. E quando você vai pra trilha, você tem que abrir um pouco sua palheta, né? Claro. Então claro. Você fez uma pesquisa, isso daí foi uma coisa que foi ganhando aos poucos. Como é que veio essa... Eu estudei pra cacete. Eu tenho todos os livros, desde os mais básicos até os mais complexos, que eu nem consigo entender tanto. Eu estudei realmente isso desde o começo, assim. Fiz cursos e fui aprendendo essa parte que eu não sabia. A parte assim, de se adaptar a uma história... Instrumentos que eu não conheço, isso eu já estava trazendo um pouco, já tinha trabalhado com cordas, já tinha trabalhado com instrumentos de samba, violão de 7 cordas. Isso, o fato de eu ser um produtor no Brasil... Acabar abrindo esse...
Porque você não pode ficar fechado num estilo, né? Como Sim. é lá fora. O cara produtor de hip hop, ele vai fazer hip hop a vida toda, que não tem essa... Você vai descobrindo coisas. E aí, a coisa do cinema, hoje em dia, ela é mais, assim... Antigamente, se eu tivesse nascido 30 anos antes, era muito mais complicado escrever uma trilha, né? Porque não era digital, você... hoje, como eu faço, assim, a parte de cordas que eu faço, eu tenho no meu computador uma orquestra e eu vou criando em cima dessa orquestra, né? Eu boto lá o cello, eu faço meus desenhos e chamo os caras para tocar depois. Isso era impensável na época. Isso era... Eles vão substituir o que você fez no computador com o sampler e aí eles vão tocar com os instrumentos. Eles vão tocar com o instrumento de verdade, aí fica outra coisa, né? Tem os diretores que estranham quando ouvem, putz, agora tá, sei lá, claro, tá vivo, tá com o cara tocando, tá muito melhor, né? Mas sai daquela coisa robótica. Então é um processo que, quando você... Ele é complexo, né? Ele é complexo sob vários aspectos, mas ele cai, basicamente, eu acho, numa relação pessoal. Como toda colaboração de cinema, e de cinema é uma equipe, né? Cai naquela conversa, você entender. O filme, eu sempre enxergo como filme como sendo o diretor. O diretor tem uma visão, tá no filme, geralmente, anos antes do que você vem trazendo uma imagem, você tá ali para ajudar naquela reta final e trazer umas informações que talvez ele não tenha, mas assim, é muito legal esse processo. E geralmente, quanto tempo antes você começa a trabalhar assim, com o produtor ou com o diretor? Quanto tempo antes de começar a filmar, assim, você já começa a trocar ideias? Varia muito. Por exemplo, eu estou fazendo um filme que eu recebi o roteiro há um ano atrás, aí o filme vai rodando, aí você já tem uma ideia, aí depois o filme começa, você já tem as músicas, já uma ideia na cabeça. Você desenvolve temas antes e quando você recebe já o filme editado, você já tem digamos assim, um baúzinho já de ideias porque você vai usar no filme, você trabalha assim? A melhor maneira de trabalhar, que eu considero quando dá tempo, é receber o roteiro, ir no set e criar uns temas, mesmo que sejam provisórios, e dar pro diretor e pro montador, já trocar antes. Você tem esse hábito de ir ao set? Isso é uma coisa que você faz muito? Vou, adoro. Que legal. Porque aí eu consigo ver o filme, né? Quando eu tô lendo o roteiro, ele pode ir para muitos lugares. Sim. Quando eu vou no set, eu vejo, o diretor tá enxergando isso, né? É isso aqui. Então eu vou lá, eu fico vendo nas câmeras assim. Bom, é isso que ele tá enxergando, é isso. Aí eu começo a ter uma ideia mais exata das cores que aquele filme tem, de onde que a música pode ir. E aí é isso, esse processo é uma loucura. Assim, o ideal para mim é poder criar os temas antes. Que o montador, junto com o diretor, monte o filme com os meus temas e depois eu adapte. Isso rolou em vários trabalhos que eu fiz e é maravilhoso, porque eu não tenho que me adaptar a uma música que foi colocada de outra pessoa, porque as pessoas pegam muito trilha do Hans Zimmer, do John Williams, Indiana Jones, e aí tipo editam a cena, faz o filme e você fica, cara, aquela, né? Fica preso aquilo ali, né? Preso aqui numa orquestra, né, de 300 Boçal, cabeças, um negócio gigantesco e fica, né? Aquilo na cabeça. Aí quando substitui é sempre um trauma. Chama temp track. Isso é um trauma. Todos os livros de trilha, para quem se interessa pelo assunto, vai ter para os compositores falando qual é o pior problema da sua profissão, qual é a questão? O temp track, o hate temp tracks. O temp tracks são tão curiosos que muitas vezes eu recebo um filme que são montados com as minhas músicas de outro projeto e eu faço outras novas, o cara, não, mas não tá igual. Eu falei, cara, lógico que não tá. Acontece, é bem legal. Bem legal. Mas vem cá, cara, você falou, né? Você fala dessa coisa de se adaptar, de mudar, de sentir limites e tal. Você tem outros caminhos, assim, além da trilha sonora, musicalmente está apontando para que lado? Tem alguma coisa que você queira tentar que você não tentou? Olha, na verdade, assim, essa coisa que eu já identifiquei, que eu até
quando eu dei aula sobre trilha e sobre música, assim, que é essa coisa da resiliência, eu acho que ela tem que ser assim, você tem que ter que estar dentro de você quando você está sentindo, opa, estou precisando achar um outro caminho. Eu gostaria de dirigir um filme, de fazer por exemplo, o caminho que eu iria não seria tanto na música, seria mais para um caminho, pô, eu tenho vontade, eu já enxergo o cinema de uma maneira autoral, coisas que eu me identifico. Autoral no sentido assim, tem coisas que eu falo, putz, isso eu gostaria de fazer um pouquinho diferente, isso poderia ter sido um pouquinho diferente. Então o caminho provavelmente iria mais para esse lado. Ainda estou num momento assim muito apaixonado pelo o que eu faço, assim, eu não, mesmo filmes que são de estilos que eu não veria assim tanto, eu adoro fazer porque é um desafio, é mais difícil, né? Você fazer uma coisa assim que você não... É muito mais fácil para mim fazer um filme Tarantino uma coisa que você se identifica, que está dentro da tua linguagem, do que fazer uma comédia rasgada que eu faço, fiz várias. E é desafiador, porque você quer botar uma coisa ali, ao mesmo tempo você está falando para milhões, que é uma coisa que eu aprecio também, eu não acho também só a patrulha ideológica do filme underground legal. Claro, acho legal eu ter feito filmes como Minha Mãe é uma Peça. Outro dia eu fiz as contas lá de bilheteria que eu fiz assim, de filmes que eu participei, tem mais de 20 milhões. Então eu falei, caramba, cara, é legal você ter feito música que... Para que 20 milhões de pessoas ouviram, né? Exatamente. Então eu acho que eu, por enquanto, não estou muito coçando para mudar de coisa, a não ser direção, que seria uma extensão disso. Legal. E vem cá, já aconteceu de ter que jogar uma trilha inteira fora? Ah, já. Mas não joga fora, né? Na verdade, porque eu guardo num baú que eu vou usar. Eu estou fazendo muitas séries também, né? Então, séries é uma quantidade de música intensa. E eu tenho, assim, por hábito, quando acaba um projeto, tudo, porque muita coisa volta, muita coisa. Isso é uma coisa interessante de você aprender no cinema. É você ouvir o não, ou sem melindre, né? Sem achar, pô, o cara não gostou, o diretor não gostou, não tem problema nenhum. É isso que eu falo geralmente para os diretores que eu trabalho. Cara, fala o que você gostou, o que você não gostou, que a gente vai chegar. Eu nunca prometo dar uma coisa assim e falar, olha, eu vou... É isso que eu acredito e é só isso aqui que vai ser. Não, mais até do que isso. Eu sempre falo, cara, eu nunca vou acertar de primeira o que você quer. Sim. E a resposta não pode ser essa, nunca, né? Claro. Você falar com o cara, não, meu trabalho é assim, não... Aí você melhor não fazer trilha, porque você não vai durar muito tempo, porque não tem como você impor um jeito de fazer, a não ser que você seja uma coisa assim específica, por exemplo, Philip Glass. Philip Glass é chamado porque ele é o Philip Glass. Exatamente, ele fazer o Philip Glass, né? Exatamente. Então, como a música dele é muito cinematográfica, e você, sei lá, tá fazendo um filme, aí você chama o Philip Glass para ser o Philip Glass. Mas se você chamar o Philip Glass para fazer o Indiana Jones, não vai rolar. Ele não vai saber fazer. Ele vai fazer uma loucura, pode até ficar legal, né? Porque, pô, vai ficar diferente. Mas eu acho que essa é uma parte importante da engrenagem. Você está ali para somar, você tem uma atitude proativa sem ser falso, porque se você detecta também é uma coisa que, né, quando a pessoa está querendo agradar demais, eu também... É um ponto ali que é um equilíbrio ali. É um equilíbrio. Essa história do melindre que você está falando é uma coisa muito, muito especial, assim, porque eu já trabalhei com muitas equipes diferentes. E quando você encontra uma equipe sem melindre, é tipo... flui. Nossa senhora, porque aí é uma troca real, né? Se você tem essa liberdade de entender que a gente está fazendo um trabalho, que está todo mundo puxando, né, para o mesmo lado, porque a coisa fique bacana. E que, cara, a crítica e a troca, e gostar, não gostar, e achar, né, pontos de interseção, de repente, entre eu e você, o que quer que seja. Cara, que incrível, né? Como todo mundo está ganhando com isso, né? E às vezes a energia que você perde por uma bobagem, por um... Total, por impor um negócio, ficar preso. É assim, você dizer que gostou e não gostou. Porque as pessoas têm um problema, às vezes, no cargo de hierarquia. Sim. Porque existe uma hierarquia nesse sentido no cinema não é negativo, né?
por exemplo, você pode ter o diretor de fotografia e o assistente de fotografia ter uma visão da cena, dar um toque pro cara incrível, muito mais que o cara não ia ter. Mas existe uma hierarquia ali, tipo, né? Daqui a pouco o cara vai ser diretor, então até é uma coisa que vai subindo. Eu acho que nesse aspecto você as pessoas às vezes têm a necessidade de ser percebidas como fofas o tempo todo, de não poder dizer que não gostou, porque senão pega mal, porque não, o cara é mó babaca. Não... A gente vive uma cultura também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que se mistura muito o pessoal com o profissional. Exato. Né? Exato. Então, tem isso, né? Tem essa situação delicada, assim. Às vezes, quando eu, obviamente, trabalhei muito mais no Rio do que em São Paulo. As minhas experiências em São Paulo, principalmente no set, são muito agradáveis. Exatamente. São muito agradáveis. Tenho a sensação, posso estar enganado, posso estar sendo preconceituoso aqui, mas talvez até por não fazer parte da turma, por ser pessoas que eu estou conhecendo ali. Você acha que é cultural? Acho que tá tem uma diferença? Eu acho que é cultural, porque São Paulo é a cidade do trabalho, e as pessoas entendem, na minha percepção, que é muito parecida com a sua, melhor. Olha, hoje, o que eu estou fazendo hoje aqui? Hoje eu sou produtor do set. Hoje eu vou deixar o set tinindo. O cara não tá ali pensando, pô, hoje eu tô produto, que merda, eu queria estar dirigindo esse filme porque eu sou mais, mais foda que... Sabe? Não tem essa competição. Cada um... E aí a coisa flui, porque você pode... É calmo, né? Uma produtora... A gente sempre sabe disso, assim, né? Isso é até uma brincadeira no meio, né? Vamos botar uma produtora paulista, tipo, pra coisa... Porque aí fica a coisa... outra dinâmica de trabalho. Eu acho que é cultural. Eu acho que o Rio estaria entre São Paulo e a Bahia seria o outro extremo. Na Bahia também todo mundo é uma estrela. Essa experiência eu ainda não tive. Não, é maravilhosa também, né? Porque na Bahia não é na estrela. As pessoas estão... Hoje eu estou aqui, hoje eu estou o diretor de fotografia, hoje eu estou o garçom, mas sou uma grande estrela. Isso é maravilhoso, porque isso dá aquela coisa... Tem um molho ali. Tem uma coisa que só tem... Então, acho que são características da cidade, mas às vezes no Rio também, por uma questão, eu acredito, de ser essa força global, né? Na Rede Globo está aqui tão imponente, e a Rede Globo tem muito isso, né? Tem muito... um ator chega lá tratado, o salário, o outro, que às vezes é tão bom quanto, mas assim, não escolheu bem, não é bem quisto, e é tratado de uma maneira completamente diferente, né? Então é curioso. Eu acho que o Rio vive todos esses dilemas aí. Então, beleza, então tem que esperar teu filme agora, né? Vamos lá. E o nosso que tem que fazer junto, né? Valeu, Pablito. Obrigado, cara. Demais. Valeu mesmo. Pô, demais esse programa.